Hoje, quarta-feira, dia 19 de setembro. Hoje é comemorado no Brasil o Dia do Teatro. Na verdade, o teatro, essa data é destinada a homenagear uma das manifestações artísticas mais antigas na humanidade. Mas para falar um pouco mais sobre esse assunto, do que é teatro realmente, a gente vai conversar agora com a professora Cíntia, que é da UNIR, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre essa data e sobre o teatro também, que é algo que acaba, né, trazendo aqui para a sociedade, enfim, para Rolim de Moura, né, diversas culturas. O teatro ele nasceu na Grécia Antiga, né? E ele tinha como manifestação, ele era uma manifestação religiosa ligada ao deus Dionísio. Na palavra tragédia vem de tragodia, que tem a ver com alguma coisa ligada à festa do bode. Ela era realizada os festivais, essa festa, uma vez por ano, em Atenas, e as pessoas apresentavam peças teatrais, mas junto com isso tinham rituais religiosos que culminavam às vezes com sacrifícios de bodes, mas eram feitos também os concursos de apresentações teatrais. E o público participava tanto das festas religiosas quanto das apresentações. Nas apresentações teatrais, elas eram financiadas pelas pessoas mais ricas da cidade. Então, isso era chamado pelos gregos de leiturgia, que era uma obrigação que os cidadãos mais abastados tinham de financiar algo que fosse para a cidade toda. E, através das peças teatrais, as principais questões da cidade eram discutidas. Então, por exemplo, tinha o coro representava a cidade. Então, a cidade falava através do coro. E, geralmente, eram questões que mexiam muito com as pessoas, porque se tratavam de questões humanas, né? O destino do ser humano, o que é que acontecia com os bons e com os maus, né? A questão do destino, que para os gregos era muito importante. Então, tudo isso aparecia nas peças. E, durante esses dias, era gratuito e todo mundo ia lá assistir. Isso causava assim, uma verdadeira comoção, a ponto do o grande filósofo Aristóteles ele dizia que, nesse processo, existia uma catarse. Você via alguma coisa acontecendo e essa coisa podia ser algo terrível, mas que, de alguma forma, era punida. Então, você se enxergava ali através daquele processo que estava sendo representado no palco. Professora, desse tempo para cá, o teatro, enfim, as apresentações, elas mudaram bastante, teve uma evolução muito grande. A senhora, como professora, na sua visão? Sim, ela teve uma grande mudança. Na Idade Média, ela tinha um caráter mais religioso, mas o teatro não era tão importante assim, a não ser como forma de manifestação religiosa. Mas, a partir da época moderna, surgem outras maneiras, né, de fazer o teatro, como aparece o Shakespeare, que é um grande mestre do teatro, que coloca a questão humana muito forte, né, o humanismo, nas peças do Hamlet, em que ele coloca o ser humano como protagonista mesmo e grande. Ele é a pessoa que decide o seu destino, né? Então, o teatro ele passa a ser uma manifestação em que o humano se manifesta, em que essas pessoas elas podem pensar, refletir sobre a sua própria vida, sobre as coisas que acontecem. O grande teatrólogo do século XX é o Nelson Rodrigues, que fez várias peças, como tem as Tragédias Cariocas, em que ele toca em temas assim muito que incomodam muito a sociedade, porque ele falava de assuntos que às vezes o torna, ele foi chamado várias vezes de pervertido, ele teve peças censuradas, mas ele estava discutindo exatamente aquele incômodo que a classe média sentia em relação a determinadas questões, e ele jogava isso, assim, vamos dizer, na cara da sociedade. Então, o teatro tem esse lado assim de fazer as pessoas pensarem, né? Através da representação, você vê como que o personagem age e você acaba refletindo sobre si mesmo. Desde Aristóteles, né, ele sempre diz que o teatro tem como objetivo incomodar e mexer com as pessoas. Então, quando você vai assistir uma peça, na realidade, você está indo para pensar sobre si mesmo, sobre as coisas que te cercam,
e conseguir. Eu acho que o teatro transforma, né? Porque você nunca é a mesma pessoa depois que você foi lá e assistiu a peça e participou dela, né? Hoje você tem muitas peças em que o público mesmo ele é chamado a participar, a interagir com os atores. Às vezes os atores vão para o meio da plateia e trabalham com a plateia. Então existe essa possibilidade aí crítica que é importante, não só em termos coletivos, mas até em termos pessoais mesmo. A senhora que já vem trabalhando nessa área há muito tempo, para a gente finalizar, qual que é a mensagem que ela deixa para aqueles que pretendem e querem, no caso, engrenar nessa vida, na verdade, que é o teatro, que possa buscar, qual que é o incentivo que a senhora deixa? O incentivo que eu deixo é estudar, né? Assim, não só as peças teatrais, mas buscar um grupo de teatro, mesmo que seja amador, para perder a timidez, ter contato com os grandes autores, com as técnicas teatrais, saber assim, ter essa capacidade de vencer a timidez e de trabalhar com os seus próprios medos, porque muitas vezes é isso que a gente vê no teatro, né? Os medos da gente serem colocados na peça e a gente acaba conseguindo superar. Então, eu acho que qualquer tipo de teatro, seja ele amador ou seja ele apenas uma diversão, já é um passo, né, para se poder pensar numa carreira de ator. Na Unir tem o curso de teatro lá em Porto Velho, né, também, que é uma opção para quem quiser ser ator. E tem grupos de teatro amador mesmo, né? A gente mesmo trabalha com teatro aqui na cidade de Rolim de Moura. Vale a pena participar? Vale a pena participar, é muito legal. Eu já vi muitas pessoas extremamente tímidas e que conseguiram, no palco, se transformam, né? Eu acho que é muito bacana.